Olá, boa tarde. Tô aqui esperando a Carol. Olá, pessoal entrando. Só um minutinho. Olá, Adrian, Nandinho, a Ana. Esperar só a Carol entrar aqui para a gente começar hoje um tema que é tão relevante na prática, né? Que a gente passa por tantas controvérsias aí. Obrigada, Adrian. Saudades, hein? O nosso FPPC esse ano dançou por conta da pandemia, né? Aí a gente tá todo mundo virando blogueiro, tá todo mundo virando youtuber. A Giza, saudades também. Ah lá, a Carol entrou. Aí só ela entrar aqui. Deixa eu autorizar. A Júlia também. Aí, a Carol conseguiu. Deixa eu Pronto. ajustar aqui. E aí, amiga, tudo bem? Peraí, que acho que deu uma travadinha. Tá Deu? vendo agora? Agora eu tô, agora ficou Pronto, bom. Então, tranquilo. é uma imensa satisfação sentar aqui para conversar com você. Faz muitos anos que a gente não faz isso, né? Verdade. Saudades de quando a gente fez isso de forma presencial também. Sim. Eu ia propor para a gente se apresentar, né? Muita Uhum. gente veio do seu perfil, então eu também vou me apresentar. Quem é do meu perfil Uhum. já me conhece. Meu nome é Cecília, eu sou professora de direito processual civil e direito de família, em regra são as áreas que eu trabalho. Eu sou advogada também e atualmente estou como coordenadora aqui do curso de Direito da Anhanguera de Leme. Uhum. E é com muito carinho que eu trago a Carol aqui para o meu perfil. Ela que foi responsável por tantas transformações na minha vida, né? A gente passou, só para contextualizar, a Carol é uma pessoa muito, mas muito, muito, muito querida na minha vida, porque a gente passou a maternidade juntas. O meu filho Guilherme e a filha delas nasceram inclusive no mesmo dia. Então a gente dividia muito a, as nossas ansiedades, as nossas preocupações com a gravidez, os nossos conhecimentos, né? Era sempre a pipoquinha pulando na barriga. E essa amizade, ela superou a parte virtual. A gente se conheceu pela internet, né? Superou a parte virtual. E já quando eu estava grávida do meu segundo filho, que a Carol também passa por uma transformação de conhecimento e passa a estudar a questão do parto humanizado, que eu chego para ela 2 dias antes do meu filho nascer chorando, desesperada, porque tudo que eu tinha pensado para aquele parto não ia acontecer, né? Me sentindo assim muito frustrada. E a Carol foi a pessoa que primeiro me deu informação, uma coisa que eu não recebi dos profissionais de saúde que me atenderam naquele momento, e me acolheu, me abraçou e falou: tá tudo bem se não for desse jeito também, né? E ela já tinha me abraçado quando o Guilherme nasceu. Então, assim, é uma pessoa muito querida, para além dos nossos filhos gêmeos de dia, mas é uma pessoa muito querida. E a Carol tem uma sensibilidade ímpar para a humanização. Eu acho que até a psicologia demorou um pouquinho para entrar na vida dela, né? Aquelas reveses que a vida dá. E ela, fotógrafa maravilhosa, doula, então ela tem um pano de fundo muito grande para conversar aqui com a gente hoje. Então, eu queria que você se apresentasse para falar o que você é, Carol. Então, eu acho que a gente é muitas coisas em muitos momentos diferentes da vida, né? Eu me transformei muito através da maternidade, eu vivi uma grande revolução
com o parto, na verdade com a cesárea da minha primeira filha. Resolvi mergulhar para poder entender aquilo que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. E aí entrei na humanização do parto. E mergulhei nesse mundo, me conectei com diversas mulheres, vivi diversas histórias maravilhosas, presenciei muitas famílias, vivendo esse momento especial. Mas a psicologia, na verdade, já era uma paixão antiga. Eu entrei na psicologia em 2005. Então, o meu olhar da fotografia também tinha muito a ver com psicologia. Tanto que, engraçado que hoje eu vejo que, assim, o quanto que foi um link que eu demorei a fazer entre os dois. E aí, em 2017, eu me separei e passei por um processo de divórcio, cheio de conflito. Enquanto isso, eu vivi nesse processo, eu resolvi estudar algumas coisas que eu estava vivendo de conflito, enquanto eu fazia também a disciplina de psicologia jurídica. E aí eu me deparei, eu sempre, também na psicologia, também escolhi sempre a área de casal e de família, eu escolhi a psicologia sistêmica, que basicamente vai falar de casal e de família, e simplesmente eu me deparei, já no 8º semestre, com a questão da alienação parental, que eu não tinha noção. Eu era uma pessoa que super defendia a lei, eu era uma pessoa que acreditava que a lei era em defesa das crianças. E quando eu me deparei com alguns casos, e também um pouco do que eu já estava sentindo, vivendo, e digo mais, assim, porque eu já conversava com algumas mulheres que viviam esse processo e que eu também sentia. Eu me sentia sem nem acusação, sem nada. Eu já me sentia muito paralisada, com medo de qualquer coisa que eu fizesse ser julgado como alienação. Não tinha nome, não tinha nada, eu não conhecia isso. E aí eu passei a estudar muito a lei, me deparei com... Fiquei estarrecida quando eu descobri tudo e simplesmente passou a ser uma luta pessoal também, falar desse assunto, assim como foi falar de humanização. Passou porque eu penso que ainda não existe visibilidade do problema que a gente enfrenta com essa lei. Ai, muito obrigada, Carol. E a proposta, né? A nossa proposta aqui hoje é realmente ir para além da lei. Mas eu sei que também tem muita gente que está aqui, que eu já vi vários alunos aí que entraram. Gente, desculpa, entrou muita gente, eu não consegui falar oi para todo mundo. Mas alguém perguntou se a gente vai deixar gravando. É a nossa intenção deixar gravado, agora fica no IGTV, né? Depois que a gente encerrar, a intenção é essa. Ah, tô vendo até monitora de direito de família, aí a Karine. Os meus alunos vão fazer um trabalho esse bimestre exatamente sobre a questão da alienação parental. Porque quando a gente vê a lei, ela é linda mesmo no primeiro olhar. E a gente acha efetivamente que ela vai funcionar na prática como uma forma de proteger as crianças e os adolescentes. Então, para quem não é da área do direito, já que a gente está multidisciplinar, para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, porque é da área do direito, mas ainda está no comecinho da faculdade, ainda não chegou no direito de família. Então, se vocês quiserem depois procurar a lei, é a Lei 12.138 de 2010, tá? E essa lei, ela já vai conceituar o que seria alienação parental. Não é comum a lei conceituar, mas essa conceitua. E eu vou pedir licença aqui para eu ler, para vocês entenderem por que essa lei parece muito bonita de início. Então, ele diz o seguinte: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua guarda ou autoridade, vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com este. E a gente sabe que, na prática, condutas como essa, às vezes, acontecem efetivamente. Então, a gente, às vezes, tem um familiar que vai difamar, vai falar mal para a criança e para o adolescente de algum outro familiar, né? A lei aqui, ela deixa, apesar de falar em genitor,
a interpretação é de que isso poderia abranger outros familiares. Então, uma avó, um irmão, um tio, né? E a própria lei traz alguns exemplos. Dificultar contato com esse parente, dificultar o exercício da autoridade parental. Então, num primeiro momento, e na letra fria, né, eu falo sempre para os meus alunos de direito de família, o direito de família, para ser estudado pelo profissional do direito, é muito complicado, porque a gente vai se amortecendo durante o curso e lendo a letra fria, e o que a gente não pode esquecer no direito de família, em temas relativos a isso, é que a gente está falando de pessoas, de afeto, de amor. E aí eu sinto falta dessa visão da psicologia, porque efetivamente a gente não estuda, a gente tem a aula de psicologia jurídica, assim como vocês também têm, mas é insuficiente para a gente ver todas as possibilidades que esses sentimentos podem causar num relacionamento. E o que eu queria deixar muito claro antes de passar a bola para a Carol, que eu estou aqui assim para beber do conhecimento dela mesmo, assim como quem veio, a gente está aqui para papear, que o objetivo de todas as críticas que a gente faz a essa lei é sempre pensando na criança e no adolescente. Então, esse é o foco principal. A gente não está aqui para defender um ou outro genitor ou para falar mal de um ou outro genitor. A gente está para trazer um pouquinho do que acontece na prática, né, do que a gente já vislumbrou que já aconteceu. A gente tem obras sobre isso, a gente tem várias pessoas estudando sobre isso, e um pouquinho além daquela letra fria da lei para pensar nessa questão psicológica, né? E aí, o que eu ia pedir para a Carol? Porque ele fala assim, olha, a lei fala, né, que vai interferir na formação psicológica da criança. E aí, para a gente definir isso, e muita do que se reproduz dessa lei é baseada numa teoria que vem da psicologia, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí desse histórico e até as suas críticas com relação a essa teoria nos dias de hoje. Sim. Primeiro que a gente precisa pensar o que é conflito num divórcio, né? Porque, na realidade, o conflito, ele acontece dentro do casamento, a criança é envolvida no conflito muitas vezes, ainda no casamento vigente. A criança está envolvida no divórcio, geralmente, quando você já tem uma situação antes que era disfuncional e que vai se intensificar no divórcio. E a gente vai passear para discutir várias coisas da lei, mas eu queria adiantar o seguinte: a gente precisa pensar como que essa lei chega para solucionar, o que ela propõe para solucionar e o que ela provoca na verdade. Porque a gente precisa ter um cuidado, porque o que a gente vê principalmente é aumentar mais ainda o conflito. E aí a gente tem uma série de nuances, e aí passa por questões de gênero, sim. E aí a gente fala assim, né? Não, a lei é para os dois genitores, ok. Vamos botar no Google e vamos ver quando a gente bota alienação parental, do que a gente está falando. E aí a gente precisa pensar também, já que a psicologia olha muito para a história, né? Da onde que vem a lei, como que ela acontece, como que ela surge. E aí a gente precisa falar de quem traz o conceito de alienação parental. Porque, assim, o autor do conceito de alienação parental já surge de uma forma bem polêmica. Porque o Richard Gardner, ele simplesmente ele tem diversos artigos onde ele cita ele mesmo. Então, ele cita ele mesmo. A publicação dele é própria, é de uma editora própria. Ele não tem nenhum rigor científico. E quem era ele? Ele era um perito de questões de abuso sexual, não só em relação à família, mas principalmente em relações à igreja, padre, uma porção de coisas. E ele deu parecer favorável para mais de 400 casos onde ele foi testemunha de abuso. E aí ele tem todas as falas super polêmicas onde ele defende a pedofilia, onde ele fala que inclusive é saudável para a humanidade. E além disso, ele simplesmente morre se suicidando
após uma acusação de abuso sexual. Então, ele comete um suicídio justamente por ser acusado de abuso. Então, a gente precisa pensar que obra é essa? Da onde é que vem? E, principalmente, a obra dele é marcada por muitas questões machistas. Então, ele se coloca muito claramente contra a mulher na obra dele. E a gente tem várias citações, inclusive eu compartilhei isso. E aí, quando ele coloca isso, e ele lutou muito durante a vida dele inteira para que fosse aceito o termo síndrome de alienação parental, que aí encaixaria no DSM-5. Só que simplesmente ele não conseguiu. Por quê? Não tem embasamento científico nenhum o trabalho dele. E especificamente falando de alienação parental, ele cita 18 artigos, onde 16 são publicações dele. Então, assim, não tem absolutamente nada de onde a lei vem. Como que as instituições recebem essa lei fora do Brasil? Então, a Associação de Psicologia Americana se coloca contra. Tem diversas citações dela colocando que ela não é a favor. A ONU já se posicionou contra. A Organização Mundial de Saúde já se posicionou contra. A de psiquiatria também já se posicionou contra. O único lugar onde a lei é aplicada, existe uma lei para alienação parental, é no Brasil. Não existe a lei em outros lugares. Então, principalmente a Valéria Scarans, que é uma promotora que discute muito isso, ela traz uma reflexão muito interessante. Ela fala que os conflitos de família sempre vão existir. Conflitos no divórcio, conflitos por alimentos, conflitos, enfim, são diversos. E eles não vão deixar de existir. A questão é que essa lei, ela vem para beneficiar. E como que ela beneficia quem? E de que forma? E como que ela inviabiliza também a defesa de um outro lado? Uma coisa bem interessante, inclusive, é que hoje em dia já se fala no conceito de uma alienação da alienação, que seria a falsa alienação. E aí já se discute um outro conceito, que é quando um dos pais sofre uma acusação falsa de alienação. E quais são os danos disso? Fora isso, a gente tem uma brecha enorme, uma estratégia pronta para lidar com casos de abusadores. Geralmente é a estratégia utilizada para defender abusadores. E simplesmente o discurso da mãe e da criança, ele é contraposto como se fosse mentira e passa a ser uma questão de acusar a mãe de falsear uma verdade e não de, como é que eu posso dizer, de averiguar aquele caso. Carol, só me permite uma parte. Esse tipo de acusar a mãe de falsear a verdade, muitas vezes acontece quando há alegação de abuso sexual contra a criança, tá? O que torna a situação muito mais grave, porque a criança acaba reportando uma situação de abuso sexual e a gente tem um número absurdo de abusos, né? E aí, aquele acusado de cometer esse abuso sexual utiliza a alienação parental como forma de defesa. Sim, exatamente. E aí a gente vai ter uma problemática enorme, porque o que acontece? A gente precisa também pensar qual é a situação do homem e da mulher, porque passa sim por uma questão de gênero. Então, quando a gente está falando de abuso sexual, de violência, o que quer que seja, vamos pensar que o fim dessa relação, esse conflito, ele se intensifica no divórcio, mas com certeza a gente já tem um conflito para acontecer o divórcio. E aí a gente tem um conflito lá atrás, onde provavelmente esta mulher já saia em uma situação de vulnerabilidade, por todas as questões históricas e sociais que a gente tem. Então, ela vai sair numa condição muito mais vulnerável. E ainda por cima, o que principalmente alguns artigos falam muito quando tratam a lei é como que o homem vai ter condição de arcar financeiramente, inclusive, com todo o custo
desse processo de defesa, de absolutamente tudo. E como esta mulher vai estar muito mais vulnerável. E aí a gente precisa pensar também em outra coisa. O terror que é para uma mãe o sentimento de risco de perder uma guarda de um filho. Então, só isso é de um silenciamento para muitas mulheres. Eu tenho depoimentos, por exemplo, que eu recebi de mulheres que falam que um homem que nunca assumiu a criança, na verdade só assumiu, só registrou, apareceu 2 vezes e quando ela foi negociar alimentos, pedindo à justiça alimentos, simplesmente, quando ela chegou lá, ela foi acusada de alienação parental. E aí, quando ela foi acusada de alienação parental, e eu acho legal esse exemplo pelo seguinte, geralmente a gente traz os exemplos mais graves de abuso. Mas a gente não se dá conta de como isso acontece também em outras nuances bem mais sutis de pessoas que desistem. Por quê? Porque a lei acaba sendo utilizada como barganha também. Então, quando essa mãe chega numa audiência e ela é acusada de alienação parental e ela entende que existe risco dela perder a guarda, inclusive este caso, o desfecho é esse, era uma criança em aleitamento materno, onde o pai acusa a mãe de alienação parental e diz, olha, eu vou pegar o final de semana, eu vou cortar o cabelo dele, porque é um absurdo o cabelo dele estar assim, e eu vou fazer o que eu quiser. E ela fala, mas ele mama, eu não posso deixar ele à noite sem mamar, porque ele ainda mama de noite. E a juíza fala, não, mas isso aí você tem que adaptar, porque, enfim, a gente tem um problema. E aí o que ela faz? Ela sai da audiência e desiste. E aí já tem mais ou menos 1 ano, o pai nunca mais procurou esta criança e nem a mãe. Então, assim, a questão aí não era alienação. O interesse era não pagar os alimentos, né? Sim. E ela foi coagida por isso. Ela desistiu. E a gente não está aqui querendo generalizar isso. Até tem uma pergunta, o perfil tá como Princesa do Sertão. Se essa lei ela seria utilizada em favor do abusador. A gente não está querendo dizer que esse é o único objetivo da lei. A gente está trazendo aqui uma visão que muitas vezes aquele que lê a lei lá no site do Planalto, lê a lei impressa, não se depara. E essa questão da importância da gente discutir isso é que os profissionais que não se deparam com isso na prática, nunca aplicaram muitas vezes a lei, eles não percebem essas nuances da lei. Então, o profissional do direito, apesar dele fazer uma psicologia jurídica, é uma psicologia rasa. A gente não tem um treinamento, um olhar para essas questões. E o profissional da psicologia, ele tem uma visão, também uma base jurídica, mas não uma visão profunda, e ele tem essa visão para essa questão dos sentimentos. E muitas vezes, apesar da gente ter que ter perícia técnica e tudo mais, a gente não encontra pessoas experientes com esse assunto que tenham feito uma reflexão a respeito de aplicações diferentes dessa lei, né? Ou com o intuito de prejudicar essa mãe. Tem um livro, Carol, a gente não conversou antes sobre ele, que se chama Vidas Suspensas. Acredito que você já tenha ouvido falar. Já vi. É um livro português. Eu vou pegar aqui o nome da autora, chama Rita Montes, Montes com Z. Ela distribui esse livro, é só mandar um e-mail para ela, ela manda esse livro sem custo nenhum, né? E é um livro muito interessante porque ela colacionou casos reais que aconteceram em Portugal, né? E a gente percebe que em vários países do mundo, onde efetivamente se verificou a ausência de um método científico para se classificar a alienação parental como uma síndrome, vários países que possuíam essa lei, uma lei idêntica ou próxima à nossa, eles modificaram essa lei ou então eles efetivamente revogaram essa lei, né? Então é por isso que é importante a gente pensar, refletir e talvez pensar numa forma de mudar a aplicação dessa lei na prática. Se a gente não produz cientificamente, a gente também não produz reflexão acerca desse tema, né? Por isso que a gente está aqui hoje conversando. Então, sobre essa questão... Oi, deixa eu só falar sobre a questão do abuso.
Então, a questão não é ser usada a favor, mas ela acaba beneficiando o abusador, sim. E aí a gente tem uma questão que é bem importante a gente falar, que é sobre abuso sexual. Porque o que que acontece? Geralmente, esses crimes são os mais difíceis de serem comprovados. Por uma série de fatores que vocês do direito podem falar até, inclusive, melhor do que eu, né? Então, primeiro que a gente já tem uma dificuldade da própria família primeiro de tomar conhecimento, depois que se toma conhecimento, de conseguir bancar, né? De chegar para uma denúncia. E o que as pesquisas demonstram é que denúncias falsas seriam cerca de 2%. Uhum. Então, é muito pequena. É muito pequena em comparação com como a lei vem sendo aplicada. E aí a gente precisa pensar também como que a criança lida, porque uma das coisas que foi muito utilizada por Richard Gardner e por muitas pessoas que aplicam a lei é a questão da falsa memória. Se utilizam esse argumento da psicologia como falsa memória. E aí a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, que é uma situação que ela não acontece uma vez. Geralmente, este tipo de abuso que acontece dentro de casa, intrafamiliar, ela acontece mais de uma vez. Então, é uma situação repetida. Então, é diferente. Primeiro que a gente já tem uma série de questionamentos em relação à existência ou não de falsa memória. Que, inclusive, as evidências científicas dizem que a gente não pode concordar com isso. Mas, ainda assim, quando se trata de situações repetitivas, ainda se torna mais grave. E aí, a gente tem uma questão que é o seguinte. Pensa que você tem um pai abusador, você tem uma mãe que acusa o pai. E aí, muitas vezes, a gente tem casos no Brasil, onde tem um laudo de perícia dizendo que esta criança sofreu abuso sexual. A gente tem um caso, por exemplo, que ficou muito famoso, que passou no Fantástico, onde foi dada uma perícia que a criança sofreu. E o pai fez uma denúncia na vara de família e a guarda foi retirada da mãe. Uhum. E entregue para o abusador. Entregue para o abusador. É isso que mais me choca nesse tema, porque em nenhuma outra situação alguém obrigaria uma vítima de abuso sexual a conviver no mesmo teto com um abusador. Agora, quando a gente fala de um abuso sexual de pai para filha, e eu estou falando pai para filha porque a grande maioria, a gente tem até relato de mãe para filho também, mas a gente obriga a vítima a conviver com o abusador. É algo assim surreal. Continue, e a gente Carol. sabe que os números de abuso são muito maiores do que a gente imagina. Então, assim, pouco se chega à denúncia, mas existem pesquisas e também, acho que até de alguma forma, por experiência também de relatos, do que a gente sabe que fica escondido nas famílias, né? E aí, um dos questionamentos que se levantam muito é, mas por que na época da separação? E aí a gente tem uma outra situação. Por que na época da separação? Por quê? Primeiro, o medo, a pressão, a tensão e o controle do abusador dentro de casa, no casamento, ele é muito maior. Porque as mensagens são diárias de, olha, não pode contar para a mamãe, se você fizer isso, vai acabar com isso. Então, são mensagens repetidas diariamente. Então, ele tem um controle e uma pressão muito maior. E aí, um outro questionamento que se faz é que as crianças e mulheres também fariam uma espécie de retratação após essa acusação. E aí, como é isso? Então foi falso? E a gente sabe, principalmente quem estuda violência doméstica, o porquê acontecem essas retratações. Qual a problemática que envolve isso? E o que eu penso, sinceramente, Cissa, em relação ao que você traz, né? De que entregar ao abusador. Imagina o sofrimento psíquico da criança. E da mãe de simplesmente entregar esse filho para sofrer abuso sexual. Gente, isso é enlouquecedor. E isso tem um ponto que eu acho fundamental a gente falar. Porque o que acontece? Essa mulher que provavelmente, se a gente está falando de um abuso,
essa mulher sofreu violência de algum nível, no divórcio, lá atrás, no casamento, ela escolhe se divorciar e ela vai ser submetida a uma série de conflitos e abuso e violência e, enfim, opressão e um monte de coisa novamente nesse processo. E no fim, ela ainda vive o risco de perder a guarda, de entregar ou de fato entregar essa criança ao pai. E ela ainda precisa passar por uma perícia. Porque provavelmente o pai vai ter que passar por uma perícia e a mãe também. E o que se pede dessa mulher? Equilíbrio emocional. E ela não pode falar mal da pessoa que abusou do filho ou da filha. Exatamente! Então, assim, tem uma autora que fala uma coisa interessantíssima sobre isso. Ela diz assim, que na verdade, a própria denúncia da mulher se torna prova contra ela mesma. Exatamente. Se torna acusação. Porque assim, se eu estou sendo acusada disso e eu acuso mais uma vez, eu estou fazendo prova contra mim. Até que prove ao contrário. E é um crime difícil de provar porque acontece dentro de casa. Então, e muitas vezes acontece com criança pequena que sim, não entende a questão da sexualidade, ela não sabe o que está acontecendo, ela confia naquele genitor ou no padrasto, né? Porque às vezes não é o genitor. E é muito cruel em todos os lados, porque quando a mãe descobre, ela quer proteger essa criança, mas a forma dela proteger é deixá-la longe do abusador. E a hora que ela faz isso, a lei de alienação parental vem e pune. E ela então fica com medo dessa criança ficar com a guarda exclusiva do genitor e ela não mais ter contato com essa criança, que é exatamente o que é relatado nesse livro Vidas Suspensas. Exatamente. E uma coisa bem interessante que colocam é que, assim, em um dos artigos que eu tive acesso, é em relação como que essas mulheres, mesmo sob suspeita de abuso, os advogados, a orientação para ela é que ela permita visita para não ser acusada de alienação parental. Gente, isso por si só é enlouquecedor. E no final você tem que provar equilíbrio. Então é muito complicado. Aí eu achei aqui a frase exatamente como ela diz, né? Ela fala, como concebida, a alienação parental jamais poderá ser refutada, porque qualquer movimento de refutação por si só confirma o diagnóstico. É realmente uma situação muito complicada. E veja, você colocou a questão do advogado, e aí eu vou puxar a questão para o advogado. O que eu percebo em muitos casos é que os advogados, até por não terem, né, essa formação em psicologia, a gente aprende só a lei. A maior parte dos livros de direito de família, por exemplo, que é o momento que a gente estuda esse assunto, ele não traz essa visão da psicologia. Eu fui aprender depois estudando TCCs de psicologia, orientações de núcleos de defesa da criança com relação ao abuso infantil, que inclusive foi dia 18 de maio. A gente não teria semana melhor para falar sobre a questão do combate ao abuso de toda forma contra criança e adolescente, né? Mas não é só o advogado que não está preparado, porque muitas vezes ele não acolhe essa mulher, ele diz que ela tem que se sujeitar a tudo que está sendo falado pela parte contrária, mas a gente não tem muitas vezes promotores de justiça que tenham essa visão também, né? A gente tem vários promotores que lutam aí com relação ao combate à violência contra criança e adolescente. Nem perícia adequada, né, Cissa? A perícia também não é nem adequada. Nem psicológica. Não, eu já peguei laudo de psicólogos, eram 2 psicólogas, eu acho. Não me lembro se era uma ou 2, salvo engano eram 2. Em que elas colocavam para uma criança de 7 anos de idade, que havia sofrido abuso sexual do pai por 4 anos, que ela tinha que superar. Porque senão isso ia causar um trauma na vida sexual futura, quando ela fosse adulta. Quer dizer, ela tinha que superar e ver o pai a cada 15 dias. Eu fico pensando, assim, por que esse profissional, né? Até era a minha pergunta agora. Que tipo de preparo tem esses profissionais que atuam na perícia? Né? Para acolher essa mulher, para falar com essa criança? Como que isso acontece na prática? Então, existe um trabalho especial, inclusive de escuta especial. Hoje em dia tem as salas, tem tudo. Mas, assim, na maioria das vezes, o relato que eu tenho, pelo menos, da área, porque eu nunca atuei na área,
é de que faltam profissionais, na maioria das vezes, que, na verdade, às vezes são terceirizados, que muitas vezes pode acontecer de ser assistente social, inclusive, e, na realidade, não existe uma forma de definir objetivamente. Não é uma coisa quantitativa no nível de afirmar com 100% de certeza de que foi ou não foi. E, principalmente, muitos autores trazem que, na grande maioria das vezes, não é possível afirmar que foi. E mesmo quando é afirmado, por exemplo, existem diversos casos de crianças que chegam, o que não é comum, porque muitas vezes, quando o abuso sexual acontece com criança pequena e dentro de casa, para não deixar vestígios, geralmente é um abuso que acontece muito mais com manipulação, com o dedo, com tudo isso. Mas existem casos de criança que chegam com ânus machucado, que passa por perícia, que passa por tudo isso, e tudo isso é passado por cima em algum momento através de defesa com alienação parental. Sim. Então, é uma situação... Eu entrei em contato com... Desde que você me convidou para a live, foi muito forte, assim, o tanto de relato que eu comecei a abordar o tema, o tanto de relato que eu entrei em contato. E principalmente do medo. O medo muito presente. E o que fazer, né? Desistir, como é que eu faço? Fugir. É exatamente a sensação de impotência. E assim, o profissional do direito, que é quem vai estar lá na linha de frente do lado dessa pessoa, primeiro, ela tem dificuldade de achar um profissional que aceite defendê-la, né? E eu vou falar no feminino, porque normalmente essa alegação de alienação parental, ela vai atingir a mulher. E primeiro todos falam, não, deixa pra lá, vamos fazer um acordo, ignora isso, desiste do processo criminal, desiste de tudo. Então poucos olham para o real problema, o que já causa, acredito, mais um trauma. Eu não sou da área de psicologia, inclusive na criança, que é aconselhada a esquecer isso. Depois, esse profissional do direito que tenta defender essa mulher, ele não tem as suas alegações levadas em consideração. A gente parece que tem muitas vezes uma cegueira seletiva, porque as pessoas não querem confiar nas crianças. Então, eles colocam que quando a criança consegue falar, né? Porque nesse caso aí que eu te falei, inclusive, só descobriram depois de 4 anos que foi o momento que a criança começou a verbalizar. Os abusos aconteceram desde os 2 anos de idade. E é claro que a gente não tinha marcas, porque nem era fisicamente possível, né? Então era mais manipulação e ela achava que era uma brincadeira de início. Então, como que a gente faz para conseguir fazer com que essa mulher, com que essa criança sejam ouvidas? Será que a criança ela tem tendência para mentir? Como que a psicologia enxerga isso? Então, a psicologia enxerga que com experiência clínica, e é claro que vão existir diversas abordagens, diversas linhas, diversas formas de ver, mas na grande maioria a gente confia na criança. Sim. E a gente entende que existem técnicas de escuta com essa criança e que ela não vai inventar e nem mentir. Isso já foi utilizado lá atrás, mas hoje isso não é mais uma questão de que a criança vai mentir, que é possível a criança manipular nessa forma. Simplesmente existe sim uma desvalidação da criança e também da mulher, principalmente quando se trata de denúncia de abuso e de violência. Então, assim, simplesmente a mulher tenta ter voz, e nesse momento que ela tenta ter voz, ela sofre uma pressão maior ainda. E aí a gente pensa, né? Como que esta mulher consegue, ou outras, ou diversas, porque se a gente pensar o tanto de casos que existem de abuso, que não são nem sequer denunciados, que as pessoas não têm coragem, mas quando denunciados, a gente costuma observar muito a culpabilização da vítima. Era exatamente isso que eu ia te falar. Retroalimenta esse sistema. Por quê? Se culpabiliza a vítima, então aí você começa a não ir
para a denúncia novamente. E no caso de abuso contra a criança, se culpabiliza a mãe. Ah, cadê a mãe que não estava vendo o que estava acontecendo? Quer dizer, o culpado não é o pai ou o padrasto que é o abusador, o culpado é a mãe que não vigiou. Né? Então, essa questão da culpabilização é muito grave. Sim. E culpabilização, inclusive, da criança, porque o próprio Richard Gardner, ele tem citações onde ele fala que a criança seduz o adulto. Então, a gente tem muitas falas dessa forma, onde as meninas são acusadas de seduzir, né? Então, essa culpabilização, ela acontece muito mais do que a gente imagina, inclusive. É verdade. E isso traz também, muitas crianças, elas crescem e vão se tornar mulheres, e de alguma forma é muito comum que carreguem durante boa parte da vida se sentindo culpada de alguma forma por aquele abuso. A gente vê diversos relatos, né? De meninas que são crianças que se culpam por terem corpo e de terem provocado aí o olhar de um lascivo de alguém. Quer dizer, a criança não tinha nem que estar preocupada com isso. A gente tem dever, toda a sociedade tem dever de cuidar dessas crianças e adolescentes. E não é só a mãe. Porque muitas vezes a família sabe que isso está acontecendo. E o que a gente tem que pensar é que aquele que não abusa, mas sabe que acontece, se omite, também é um abusador. Sim, exatamente. Né? E aí eu fico me questionando muito, sabe? Porque assim, eu me questiono como, não só para abuso, mas para diversas situações. Sim. Como que essa lei chega a ser utilizada como estratégia jurídica mesmo? Porque não se trata simplesmente de falta de conhecimento, sabe, Cissa? Muitas vezes se trata também de estratégia. E que funciona, e que tem funcionado aqui no Brasil. E aí é uma coisa que o pessoal da área jurídica, né, os advogados de forma geral têm que pensar, é que a gente não está ali no processo para ganhar ou perder, a gente está ali para defender a lei, a justiça, e se por algum motivo a defesa dessa lei ela traz uma consequência com relação à Constituição ou ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente não tem só alienação parental, a gente tem outras leis que inclusive são mais importantes do que essa lei. Sim. E a gente tem que pensar na criança e adolescente. Então, o profissional do direito, ele tem que pensar se efetivamente, ao utilizar a alienação parental, isso efetivamente aconteceu, ou você está utilizando apenas como um argumento para vencer. Tem que ter ética, né? Eu acho que é uma questão de ética do profissional. Então, não é minha área, eu não me sinto confortável de falar, mas se eu for falar do lugar de fala de quem esteve do outro lado, isso me preocupa muito e eu acho que precisa ser discutido. Porque assim, e aí a gente volta para a questão de uma solução simples demais para uma questão complexa. Que assim, a gente tem um conflito na família, aquela família já está em sofrimento, ainda que não exista de fato abuso, ainda que a acusação não seja de abuso, ainda que seja assim um conflito onde existe jogo de poder, de aliança, mas a gente precisa lembrar que isso já existia antes. Isso não existe simplesmente no divórcio. E não se estabelece por acaso também. E aí, quando a gente vive isso e já está num sofrimento psíquico enorme, quando chega uma estratégia jurídica de família deste tipo, não ajuda em resolver em nada. Muito pelo contrário. Aumenta ainda mais. E aí vem o meu questionamento, que é assim, há interesse de quem? Porque se a gente pensar na criança, inclusive a gente precisa trazer a solução, porque mais do que a lei como uma forma de opressão, o que ela propõe de solução, sabe, Cissa? Porque se a gente for pensar aonde está o foco da solução dessa lei, vamos pensar o seguinte, uma criança que está sendo alienada e que ela convive há 3 anos sem ver o pai e que ela tem um vínculo ali, uma aliança com a mãe muito grande contra o pai, manipulada ou não. Vamos supor. Uhum. Então, a lei chega e qual é a solução? Que é a solução
A lei indicada prevê lá, a inversão da guarda como uma solução final, né? que é Que a é solução. terrivelmente grave. Exatamente. Que é a solução indicada por Richard Gardner, que simplesmente que segue uma linha de pensar na punição. Mas essa punição, ela tá chegando para quem? Para a mãe, através do filho. Então, essa criança que tem um vínculo fortíssimo com a mãe, a gente pode falar de bebês, que inclusive chegam relatos de bebês, de mães que estão em aleitamento materno. Então, assim, você vai separar essa díade, né? Esses dois estão em fusão ainda. Como uma forma de punição à mãe. Então, a quem que ela está beneficiando e garantindo o direito? Porque esta criança, ela não vai ser beneficiada de ser tirada do dia para a noite do genitor, que ela tem o maior vínculo, que ela tem o vínculo, porque se a alienação ela está acontecendo, aquele outro genitor para ela é aversivo. Então, Sim. ela é retirada sem nenhum preparo da guarda da mãe. Sem conhecer se tem vínculo, sem Exatamente. nada. A gente joga no colo do outro e proíbe a mãe de ver. Proíbe a visita da mãe. Exatamente. E aí vamos pensar o que é isso, ainda que não sejam os casos de abuso. Então, se a gente pensar nesse caso que eu trouxe no início da live, por exemplo, de uma mãe que é um bebê de 1 ano e pouco, de um pai que nunca teve filho, que nunca teve contato com a criança, que não tem experiência de cuidado nenhum de paternar mesmo. Não estou falando nem de questão de mãe ou de pai. Ele não tem cuidado e habilidade ainda, ele não desenvolveu nenhuma, e que simplesmente ela precisa entregar, ainda que para não dar continuidade a isso e as acusações que ela vai sofrer, ela precisa entregar um final de semana esta criança em aleitamento, que muitas vezes acorda ainda madrugada. Eu já sou contra dormir na casa do pai quando está na fase de aleitamento. A OMS recomenda aleitamento até os 2 anos de idade. Eu já acho que a visita tem que ocorrer no momento que o aleitamento não ocorre. E à noite, crianças de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A gente tem crianças de 3, 4 anos que são ainda amamentadas. E aí a gente tem que respeitar esse momento da amamentação, né? E aí aí se entrega esta criança para Imagina o desespero dessa mãe de entregar uma criança que ela ainda está completamente fusionada. O desespero dessa criança, né, Carol? E isso pensando na criança. É nisso que eu ia chegar. O que é para a criança? Porque independente do conflito e de quem é culpado ou quem não é, a criança tem vínculo com aquele genitor. Então, simplesmente do dia para a noite, o vínculo é cortado, é interrompido e é entregue para o outro genitor. Que não tem vínculo. Estranho, por mais que a gente tenha o vínculo biológico, né? Sim. No sentido de ser do mesmo sangue, mas muitas vezes esse genitor nunca viu essa criança, nunca cuidou. E a gente entrega um bebê ou uma criança muito pequena. Gente, a gente considera bebê aí até uns 2, 3 anos de idade, tá? Então a gente fala bebê, não necessariamente é um bebê recém-nascido. Então, mas a gente entrega para uma pessoa que ela não conhece. Imagina o trauma, o medo dessa criança. Sim, e aí a gente pensa em todas as questões de apego, de vínculo que essa criança apresenta, de tudo que a gente na psicologia estuda muito. Então, o que significa essa interrupção nesse vínculo com esse genitor? E aí a gente precisa pensar como que essa criança... Aqui no Brasil, Cissa, inclusive, tem um caso de uma criança com pouco mais de 2 anos que foi entregue, a guarda foi revertida e que simplesmente, depois de 3 semanas, a criança adoeceu, a criança foi para um estado grave de pneumonia e a criança veio a falecer. Que horror, e a gente pensa, gente, como que essa... E a mãe não podia visitar. A mãe não conseguia visitar. Que é o pacote, né? Anti-alienação parental. Eu inverto a guarda e proíbo aquele que é taxado de alienador de visitar. Carol, nosso tempo está muito no finalzinho, mas eu queria que a gente refletisse sobre a questão em que efetivamente há uma situação do genitor não querer que o outro veja, de impedir esse acesso, de realmente ter praticado uma condição de alienação parental.
Ainda Sim. assim, eu vou dar minha opinião, eu queria ouvir a sua. Na minha opinião, ainda assim, uma inversão total de guarda, ainda mais se faz tempo que essa criança, esse adolescente, não tem contato com esse genitor alienado, vamos dizer assim, seria muito Uhum. traumatizante para ela, de uma hora para outra, ter essa inversão de guarda, né? Eu Sim. não sei, para mim, e eu não sou da área de psicologia, o melhor Uhum. seria que esse vínculo fosse criado aos poucos, com auxílio profissional, se necessário, para que essa Sim. mãe, alienadora, no caso, passasse também por uma terapia, por um tratamento profissional multidisciplinar, e aos poucos esse vínculo fosse sendo restabelecido. Eu acho que mesmo na situação em que a alienação parental efetivamente ocorreu, e a gente sabe que isso existe, não é a Sim. maior parte dos casos que a gente vê na justiça, mas existe. Mas ainda assim, eu acho que essa inversão ainda seria traumatizante. O que você Então, pensa? Clisson, eu penso o seguinte: o que que acontece? Uma das grandes falhas, e principalmente a psicologia sistêmica, que estuda a família, coloca no trabalho de Richard Gardner, porque ele enxerga o problema como individual. E o problema ele não é individual. O problema ele é sistêmico. E quando a gente tem um Uhum. conflito, o conflito não existe um culpado e uma vítima. Então, assim, a gente tem uma relação que está disfuncional. Então, dificilmente, mas assim, muito difícil, uma alienação parental, ela acontece entre um culpado e uma vítima. Ainda que exista proibição, que existe uma série de coisas, é uma relação de troca. É uma relação que esse conflito ele vai e volta. Não é e principalmente quando a gente vê em casos assim que entra na questão da justiça e estratégias jurídicas e muitas coisas, o que a gente vê é justamente isso. Então aqui você toma providência de estratégia jurídica aqui e aí o lado de cá vai ter que se defender Uhum. atacando. E aí você começa um jogo que também é um ciclo que vai se retroalimentar. Então, dificilmente a gente. E aí é que tá o problema, aí que tá a questão também, sabe? Porque quando a gente olha para essa lei e pensa que não. Então, assim, a gente tem um culpado e uma vítima, e a mulher agora é a vítima ou o homem é a vítima. E não é assim. E aí, o que que Perfeito, eu Carol. penso? É claro que no mundo ideal a gente teria, enfim, né? Um trabalho psicológico, enfim. Mas eu penso que já existem ferramentas hoje para se trabalhar questões de família que são bem eficientes, como a mediação de conflito, por exemplo, uma boa mediação de conflito. Não estou dizendo da mediação de conflito tradicional, estou dizendo de profissionais que trabalham especificamente, que fazem formação, que tem todo um trabalho na área. É uma mediação especializada, não qualquer Especializada. tipo de mediação, Não. porque a justiça hoje ela coloca uma audiência de mediação como obrigatória. Mas não necessariamente esse profissional que é mediador, ele estuda para isso, ele tem uma visão psicológica para essa questão da família. Exatamente, porque o pessoal que está trabalhando com mediação de conflito tem uma formação muito específica, inclusive para trabalhar a questão da comunicação. Então, como a comunicação vai acontecer naquela mediação para diminuir o conflito, como fazer um escutar, como fazer essas negociações, os pedidos, enfim. E aí sim se entende essa relação com, vamos dizer assim, né, sistemicamente, e não simplesmente a gente enxergando de forma muito binária entre o mocinho e o vilão. Porque se a gente Perfeito. pensar, a gente está falando de divórcio, e divórcio envolve dor, envolve luto. Existe algo ali que está morrendo. E quando envolve dor, envolve luto, envolve uma série de outras emoções, envolve conflito, é um vínculo. Então, muitas vezes, essa briga, ela acontece justamente porque aquele é o único vínculo. E é uma forma de permanecer nesse vínculo. Então, assim, eu fico na briga, mas eu continuo vinculado. E aí que a gente precisa ter um olhar que é de ampliar isso para oferecer soluções que sejam mais válidas, que sejam capazes de olhar para o problema de uma forma mais efetiva para pensar na solução. E não simplesmente a aplicação de uma lei que reverte a guarda, que torna o conflito ainda muito maior.
sabe? Perfeito, Carol. Era isso que a gente queria, pensar além da letra da lei, né? Refletir Uhum. para outras questões e como isso tem sido aplicado na prática. Para quem está perguntando aí nos comentários, eu estou vendo, eu vi que não tem assim mais nenhuma pergunta específica, o pessoal está É isso, eu ia comentando, perguntar elogiando se não queriam muito. aproveitar os últimos minutinhos para fazer Eu deixei os perguntas. comentários para depois a gente também conseguir ver, porque a gente perdeu muita gente querida que entrou aí. Uhum. Eu Sim. vou salvar sim no GTV, vai ficar no meu, porque é o que o Instagram faz automático, mas eu vou tentar baixar depois e mandar para Carol. Só não contem muito com a minha capacidade tecnológica, porque às vezes ela falha, a tecnologia não gosta de mim, tá? Mas eu juro que eu vou tentar, inclusive, passar para Carol. Mas ela consegue compartilhar o meu IGTV também, eu vou deixar salvo, tá bom? A gente tem alguns Carol, minutinhos, será que rola alguma pergunta ainda? eu acho que não tinha, não, viu? Eu fui prestando atenção aqui, vi até que meu cunhado entrou aí. Oi, Leandro. Faz tempo que eu nem o vejo, né? A gente está sem se ver, as crianças estão conversando via WhatsApp, mensagem no WhatsApp. Eu acho que a gente poderia já ir para a fala final, eu já vou encerrar a minha aqui, eu deixo para você terminar. Tá. Agradeço demais você ter aceito o meu convite, Carol. Agradeço demais todo mundo que está ouvindo, contribuindo, comentando. Eu acho que o que a gente precisa é refletir, pensar em soluções. Eu achei que você falou sobre o término do relacionamento perfeito. A gente tem realmente que pensar sobre isso. E muitas vezes a gente não pensa. A gente vai lá, uma briga, porque o que chega para os advogados é a situação conflituosa já. Aquele que não tem conflito, às vezes até chega depois de muito tempo, só para legitimar, né? Só para ir lá assinar a escritura. Mas a grande maioria não chega nos advogados. O que chega realmente é o litígio. E quando tem criança, isso fica acentuado porque eles acabam sendo vítimas disso. Então, gostaria muito de agradecer por trazer essa visão, por a gente poder bater um papo aqui depois de tanto tempo. E continuaremos em contato e que a gente possa refletir cada vez mais sobre esses temas de direito de família que eu adoro. Muito obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, Cissa. Para mim é muito mais do que uma live, faz parte um pouco também da minha história pessoal de ressignificar muita coisa que eu vivi. E até pela minha trajetória que eu já fazia na humanização do parto, né? É muito do que eu vivo, eu transformo também em luta por outras mulheres, que a minha voz possa falar quando eu consigo, enfim, né? E eu me lembro que, assim, nos momentos mais difíceis que eu vivi de conflito, de divórcio, eu só pensava assim, tem um porquê eu estar vivendo isso. E eu vou transformar em algo lá na frente, sabe? E através do seu convite eu pude falar mais sobre isso e foi incrível ouvir outras mulheres, ou foi incrível poder dizer para elas que elas não estão sozinhas, porque eu me senti muito sozinha nisso. Sim. E tem no seu stories, tem uma reflexão, tem uma pesquisa que você fez, né, Carol? Sim. E assim, pelo conflito, e eu sinto muita dor pelas famílias, da gente pensar que no momento que já é sensível, já que é já dolorido. é sofrido, já é dolorido, a gente transforma isso ainda mais em dor e ainda mais, sabe? É muito, 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 muito complicado. E a gente não está falando simplesmente de violência, de abuso, eu acho que tem todas as nuances da história, tem nuances sim de abuso, que aí a gente tem que tratar diferente, como a gente tratou e falou bastante aqui exaustivamente, mas tem situações que não se tratam de abuso, tem situações que se tratam de conflito, de jogo de poder, de um monte de situações que acontecem nas relações no divórcio, no casamento, fora do divórcio, fora do casamento. Mas o que não deixa de ser uma violência, né? Psicológica, moral, etc. Carol, ele tá me avisando que vai encerrar. Pronto, mas eu acho que é isso, a gente pensar na humanidade mesmo. Eu fico pensando muito em como humanizar esses processos e olhar para o humano nisso. Olhar para a pessoa e não para o papel ou para a letra fria da lei. Eu acho que isso resume bem o que a gente quis falar. Muito obrigada, de coração. É sempre um prazer estar com você. Que quem esteja aí tenha aproveitado, se quiser, a gente pode conversar mais sobre isso. Eu estou à disposição. Quem veio do perfil da Carol tem o meu, quem veio do meu tem o perfil da Carol também. E vai lá no perfil dela, nos stories dela, que ela fez uma reflexão muito bacana, olhando até a questão de triangulização, de relação e tudo mais.
Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, gente.